mais seguro. É. Prontinho. Bo- Bom dia, olá Rosana, tudo bem? Oi, Breno, bom dia. Como você tá? Eu tô bem. Gostaria de me apresentar, Rosana, porque provavelmente a pessoa que está assistindo não me conhece, né? Então, eu me chamo Breno Torres, eu trabalho em uma agência de marketing especializada em anúncios online. E quando a Rosana ela fez um convite para a gente estar se reunindo, fazendo uma gravação, um bate-papo, né? Eu fiquei super empolgado, porque eu tenho muitas perguntinhas para fazer para ela. Eu imagino que você esteja assistindo aqui também tem essas mesmas perguntinhas que eu. E eu me apresentei levemente, Rosana, e eu gostaria de saber como que a Rosana se apresentaria. Se a Rosana conhecesse alguém que não conhece, como que você se apresentaria para essa pessoa hoje, Rosana? Ah, legal, Breno. Eu me apresento assim. Eu sou mentora hoje, orientadora, mentora de carreira, de desenvolvimento pessoal e também de liderança. E eu trago esses três temas porque eu tenho experiência, né, nas áreas, vivenciadas nas empresas e como empreendedora também. Legal. E, Rosana, quanto tempo você faz isso? Então, eu trabalho com isso já tem, desde 2002, eu venho trabalhando mentoring dentro de empresas, dentro das corporações, né? E hoje eu pratico o mentoring como meu negócio, não mais para colaboradores das empresas ou para as gerências, né? Hoje eu faço atendendo clientes individuais, profissionais, pessoas que queiram desenvolver o lado profissional e pessoal, e também eu atendo grupos. Fecho grupos também, faço a mentoria com mais pessoas junto. Que legal, Rosana. E normalmente, como que funciona a mentoria? Tem um tempo de duração pré-estipulado? O vai da pessoa? Como que funciona a sua mentoria? Então, a pessoa traz para mim o que que ela nota nela que ela precisa desenvolver. A pessoa às vezes vem com uma demanda assim: olha, eu preciso me soltar para falar em público. E aí ela vem com essa demanda. Mas nós vamos trabalhar bastante coisa até chegar nesse ponto aí, porque tem bastante nó para a pessoa não conseguir falar em público. Então a gente vai fazer um trabalho bem intenso na questão ali da questão da inteligência emocional, do equilíbrio das emoções, para ver onde tem história, onde tem questões que pegaram, né, e ficou gravado na memória. Então assim, ela traz, por exemplo, né? E quando ela traz, eu desenvolvo um programa para ela, personalizado para ela. Então, eu vou desenvolver exatamente o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos precisar. E esse programa eu monto em 10 semanas. A gente se encontra em 10 sessões, que eu chamo de sessões. Aí é uma vez por semana, e cada sessão, Brena, eu sempre fico de 1h30 até 2 horas com a pessoa. Parece Uau, muito, tá? Mas, na verdade, o parece. tempo passa voando. A hora que a gente vê, já bateu 2 horas e a gente ainda está empolgadíssimo ali na conversa. Porque quando a pessoa está falando dela e tem alguém preocupado, interessado na questão dela, a gente se solta e vai. É que nem bate-papo de amigos, né? É Então, é muito verdade. gostoso. Então, são 10 sessões, 10 semanas de trabalho. A gente fecha isso. Se a pessoa for mais assim ágil, mais objetiva, talvez até reduza um pouco esse tempo. Que legal. Ou prolongue, talvez, ou não. Pode prolongar, na verdade, na maioria das vezes prolonga. As pessoas gostam de ficar tendo essa, vamos dizer, essa consultoria na semana, para ela parar o Legal. movimento da vida dela, ela para aquela rotina e ela vai pensar nela. É o momento dela. Então as pessoas Olha que gostam incrível. de fazer isso, né? E é Que bom mesmo, incrível. né? Eu faço isso já há muitos anos. Eu tenho o meu momento da parada para falar de mim, né? É muito importante. Que incrível, Rosana. Uma perguntinha. Por Tá? exemplo, a pessoa quando ela chega até você, ela vai tratar ela mesma ou o negócio dela, fazer um planejamento para o negócio Também. dela, ou você trata as duas frentes? Como que funciona? Sim, trata as duas frentes. Se ela chega com essa questão que eu dei de exemplo, de não conseguir falar em público, é uma questão pessoal, só que atrapalha ela no profissional, né? Total. Você não se expressar e não se comunicar bem acaba interrompendo várias oportunidades que você pode ter na carreira. E não só você como colaborador,
Você como proprietário de uma empresa, você como empreendedor, você como um profissional liberal, você tem que vender seu trabalho, você tem que vender sua ideia, vender a sua imagem. Então, é comunicando que a gente faz isso, né? Então, é o trabalho dos dois. Se a empresa tem alguma questão também, por exemplo, aí entra na liderança, meus líderes não estão tendo resultado através da equipe. Eles não têm um bom relacionamento, eles não têm um bom trabalho em equipe. Aí eu vou entrar para trabalhar o gestor da equipe e a equipe, né? Se é uma questão de atendimento, estamos tendo reclamação de atendimento ou aumentou demais o número de reclamação por atendimento, eu vou trabalhar a equipe de atendimento. Como é a melhor forma de você se atender primeiro para depois atender o outro? Que legal, Rosana. Então, e olha que aí puxa um outro ponto, né? Porque para quem é a mentoria, não é só para o empresário, não, também é para desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de carreira, né? Sim, exatamente. E o líder, ele não é só o líder da empresa, né? O líder empresarial corporativo, ele também pode ser um líder da família, um líder de uma comunidade. Então, desenvolver a liderança, ela é aprendida, ela é aprendida. Mas antes da gente liderar os outros, a gente tem que se liderar primeiro. E essa é minha premissa para minha mentoria. A minha metodologia traz isso. Primeiro, cuida de você, se equilibra e lidera você. Depois a gente vai partir para a técnica da liderança. E aí vai ficar muito mais fácil, muito mais simples. E isso é incrível, porque a pessoa se tudo começa de dentro para fora, né? Sim. E isso me leva a uma pergunta que era para fazer até antes, que tenho muita curiosidade em descobrir como que a Rosana começou nessa jornada do desenvolvimento pessoal. Como Ah, que foi você? Você sofreu alguma coisa e teve que começar? Ou foi uma coisa espontânea? Como foi, Rosana? bom, o ser humano, ele sempre, quando está com algum problema e na dor, é que ele busca alguma saída, né? Ele vai tentando tudo que dá. Então, assim, não foi diferente comigo. Eu achei na minha vida que eu fosse morrer dentro de uma empresa, trabalhando como colaboradora, trabalhando como, né, como líder de equipes e tudo mais. Eu achei que eu fosse ficar ali. E eu trabalhei durante 23 anos nessa vida, então para mim era maravilhosa. Só que chegou um ponto, é o ponto que é o mais pessoal, que assim, fui mãe, né? Quando você é mãe, você é pai, você muda muita coisa na sua mente, no seu comportamento. E aí eu precisei interromper esse ciclo, porque eu não conseguia ser a mãe que eu queria ser. E isso me gerava bastante tristeza, eu doar minha energia, meu tempo para a empresa e não para minha família. Então, isso fez com que eu fizesse mudanças na minha vida. E eu mudei. Eu mudei, inclusive, de cidade. Eu deixei São Paulo e voltei para o interior. Só que eu voltei para o interior trabalhando já. Eu fui empreender. E quando eu fui empreender, eu fui conhecer o lado do empresário brasileiro, do microempresário brasileiro. E aí esse foi um grande aprendizado para mim, mas também não me deixava estar com a família. Então, começou outro conflito. Agora é meu negócio, eu tenho que dar conta, eu tenho que estar lá e eu tenho minha família. Eu não posso agora desistir. Mas isso foi batendo em mim. O que que eu fui buscar? Eu estava em conflito, né, com a minha felicidade, com o meu desempenho, porque eu não me dava inteiro, e a gente não se dá inteiro quando não está bem. Eu fui buscar entender o que era esses cursos motivacionais, essas palestras motivacionais, que era palestra de inteligência emocional com coaching, tinha coisas desse tipo. Eu já tinha aprendido coaching dentro da mentoria, dentro das empresas, mas eu nunca fui fora fazer. E aí eu aceitei um convite de uma amiga, assim, fui com muito má vontade. Eu fui mais para fazer companhia para ela e para depois, sabe, sair para tomar um vinho com ela e comer uma pizza do que para realmente ver o negócio. Só que quando a coisa é para acontecer, ela acontece. Então lá eu fui entender por que que eu fui. Ainda bem que eu fui. Porque eu fui entender o que que eu tinha que começar a mudar na minha vida para começar a ter de volta a alegria, a felicidade do dia a dia. E foi lá que eu aprendi que a minha vida não estava tão legal como eu imaginava que estava. Lá é que eu fui entender, começou tudo ali. Aí, como eu gostei, eu falei, eu quero ir na escola desse cara que está instruindo.
Eu vou na escola do instrutor, não vou fazer com ele, vou fazer na origem. Eu fui buscar a origem. Então, eu fui fazer mais desenvolvimento nessa área. Né? Então, o mentoring, o coaching, o autoconhecimento, a análise comportamental, tudo que eu aprendi e vivenciei para mim, porque eu fui fazer para mim, self-coaching, self-mentoring. Eu trouxe para mim, eu vi o quanto começou a me transformar, o quanto comecei a mudar a mentalidade. Muda a mentalidade, muda comportamento, porque quem não é dono do pensamento não é dono das suas ações. E também não é dono das consequências delas. Aí, só que o mundo entende que somos donos das consequências. E a gente tem que dar conta disso. Então, começou uma mudança grande em mim, quando eu comecei a me conhecer. Quando eu comecei a ver que eu tinha potencial onde eu achava que não tinha, que eu tinha pontos a melhorar onde eu já tinha certeza que eu era muito boa, e não era. Olha, Aí, comecei a ver oportunidade, comecei a descobrir quais eram meus talentos de verdade, e dar voz a esses talentos. Então, a luz começou a entrar, como eu disse num story que eu postei hoje, a luz entrou na minha vida, ela entrou na mente, entrou por portas e janelas que eu comecei a abrir. E aí eu comecei a desenvolver qual que era a minha missão de vida, meu propósito de vida, e não tinha nada a ver com tudo que eu estava fazendo naquele momento. Já passou, aquilo já passou, já era passado de aprendizado meu. E eu continuava batendo naquela tecla do trabalho incansável, do empreendedorismo, do mundo corporativo, empresa. Eu não queria mais isso e eu não sabia que eu não queria. E era isso que estava pegando. Então começou a transformação, Breno. Aí que eu digo que autoconhecimento, você dá essa chance para você buscar você, é muito importante para a felicidade, para a paz da pessoa. E não só para ser lá na frente colhido, é para agora. É o presente momento que a gente tem, é na mão. Então, é começar a ser bom já, para ser melhor ainda amanhã. Então, é isso que eu gosto de passar para as pessoas, porque eu sofri muito para entender isso, né? Eu passei por muito choque emocional, muitos traumas, pequenos traumas que foram me consolidando, e até eu chegar nessa decisão de fazer o que realmente estava claro que eu tinha que fazer, que era uma mudança completa de trabalho, de carreira e de vida, demorou. Eu sofri bastante, eu fui resistente. Mas graças a Deus eu mudei. E de lá para cá é só subida na escada da evolução, graças a Deus. que legal. E, Rosana, você falou uma coisa muito importante, que você já se enxergava muito boa com algumas habilidades, e você, se fosse para você ir procurar, se não fosse essa amiga, talvez você não teria começado toda essa jornada. E Exato. muitas vezes as pessoas que estão assistindo a gente aqui pode É, pensar a mesma coisa. Ah, eu já é. sou muito bom nisso, eu não preciso disso. Ou ai que Mas, chato ficar falando disso, né? Mas na verdade tem aham. algum fundamento, nada é por acaso. Nada é por acaso. Olha É. que incrível. E quais são, assim, por exemplo, os sintomas, assim, de que a pessoa precisa procurar um autoconhecimento? A gente sabe que é para todo mundo, né? Sim. Mas quais são os sintomas que a pessoa tem que normalmente ela precisa mesmo de procurar um autoconhecimento? Talvez quando a pessoa se sente, não sei, não vê um propósito na vida dela, já não vê mais tanto sentido. Qual que você falaria que são os sintomas para a pessoa procurar Olha, mais autoconhecimento? tudo que o ser humano sente que é desagradável para si, ele tem que buscar uma resposta. Por que que eu estou sentindo isso? Então, assim, se a vida não tá legal para ele, aí a vida tá chata, aí porque tá monótono, aí a rotina me pegou, aí porque eu tô cansado, eu tô infeliz, eu tô irritado, tá? Eu tô somatizando momentos complicados, eu não vejo brilho nas coisas, né? Eu tô cansado de sempre tentar a melhorar, e aí sempre volta aquela situação de novo, eu me vejo naquele momento de novo, e me comportando do mesmo jeito. Por que que eu atraio sempre os mesmos tipos de pessoas, né? Por que que eu vivo assim, sem vontade de levantar de manhã e de encarar meu dia? Muita reclamação o tempo todo, pensar no negativo o tempo todo, né? Tá sempre reclamando de alguma coisa, tá sempre colocando culpa no outro, né? Tá sempre achando critica muito, né? Se critica demais,
critica muito o outro, critica o ambiente, o cenário onde vive. Essas pessoas estão precisando parar para refletir um pouco, né? Eu trabalho numa empresa que não está bom. Então, se não está bom, eu tenho que ver onde eu posso melhorar. E se realmente ali é meu lugar. Será que é meu perfil mesmo? Está correto eu estar ali naquela função? Eu estou usando meus talentos? Mas também como é que eu sei que eu estou usando meus talentos? Eu nem sei quais são eles. Então, é um mundo de sensações, né? Mas hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, extremamente estressadas, né? Elas estão às vezes perdidas, não sabem para que caminho seguir, não sabe se muda de carreira, não sabe se continua, se sai da empresa e abre um negócio. Então tem muita dúvida, muita coisa, muita confusão. Tem relacionamentos, mas não para com ninguém no relacionamento, né? Não é uma pessoa plena, completa. Não está vivendo a vida, tá só existindo, né? Então, tudo isso é sinal de que há alguma coisa a ser feita. E tudo começa por parar, para pensar em si, né? Para se conhecer, para ver onde tá, tem que melhorar, aonde precisa começar a mudança. E é um pouquinho de cada vez. Incrível, incrível, porque aí a gente está falando apenas de um pilar, que é o autoconhecimento. Mas você também fala muito sobre a gestão de tempo, que ajuda também na questão da ansiedade. E isso daí é o que a maioria. Hoje você falou muito bem. É normal ser ansioso, né? É normal, Eu imagino que a pessoa que está assistindo a gente aqui já deve ter olhado o celular para ver se teve alguma com notificação, certeza, porque isso tá libera ouvindo. dopamina no nosso cérebro. É muito, muito difícil a gente ficar parado prestando atenção só em uma coisa hoje em dia. É difícil. Então, a gente é ansioso hoje por natureza, né? É difícil ter uma atenção plena hoje, né? Sim, Ter uma sim, atenção plena em algo. E o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional é algo que você também fala muito, né? Isso bastante. aconteceu também com você, né, Rosana? Você Aconteceu. aplica isso na sua vida, né? Eu estava muito infeliz porque eu desequilibrei essa área profissional e pessoal. Então, eu dava muito mais para o profissional do que para o pessoal. Isso me causou muito prejuízo e muita culpa. Então, isso, lógico, hoje já está resolvido, mas até resolver, a gente sofre, né? A questão, por exemplo, de você falar de gestão de tempo, para ter motivação no dia a dia, a gente tem que ter compromissos, a gente tem que ter responsabilidades, a gente tem que ter objetivo na vida. E tem que ter meta, tem que ter sonhos. Então, para a gente fazer isso ser concreto, a gente faz um plano bem feito na nossa vida. O que eu quero para mim essa semana? E o mês que vem? E o ano que vem? E daqui 5, 10 anos? Como que eu quero? Vamos fazer um plano. E como que eu faço, então, para eu ter essa gestão dessas atividades que eu tenho que fazer para alcançar esses planos meus? É o tempo. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer no meu dia. Tenho que administrar minha agendinha. Começa tudo lá na agenda, né? Então, isso é o crescimento da pessoa. Saber o que quer, planejar, ajustar seu dia. E como que eu ajusto o dia? Eu tenho um monte de atividade. Com certeza, tem um monte de atividade que não precisa ser feita por você. Tem um monte de atividade que você pode passar para outro ou pode eliminar da sua vida e dar prioridade para o que é mais importante. E o que é importante? Tudo aquilo que leva a gente a atingir os nossos sonhos, as nossas metas, né? Isso tudo a gente conversa na mentoria. Mas antes da pessoa entender ela saber o que ela quer, entender o que ela precisa fazer, ela tem que primeiro acalmar toda uma questão pessoal dela, toda uma questão de coisas que ela acredita, mas é coisa que ela acredita está na cabeça dela, né? Tem padrão de pensamento que não está ajudando a evoluir. Então, ela precisa fazer toda uma mexidinha ali antes de chegar a fazer um belo de um planejamento e conquistar as coisas que ela tem que conquistar. Incrível, porque aí você citou as crenças, né? As pessoas têm, às vezes, crenças limitantes, pensamentos sabotadores. Vamos Muitos. dar um exemplo para todo mundo entender, por exemplo, emagrecimento, né? Alguém que quer emagrecer e aí ela começa a dieta sozinha na casa dela. E aí a família dela não está comendo o que ela quer. E aí, às vezes, a pessoa pensa que ela não emagrece, é porque eles não me ajudam. É um pensamento, é uma crença limitante, né? Um É uma pensamento crença. sabotador, né? Sim, sim, é uma crença E, limitante. e o que que seria mais ou menos um pensamento sabotador nos negócios, que Ah, as pessoas chegam para você?
Ah, por exemplo, chega muito assim, eu não sou bom no que eu faço, sempre tem alguém melhor que eu. Uau, Eu nunca sou uau. proativo, eu nunca dou ideia numa reunião, eu nunca me coloco, né, e me posiciono, porque sempre os outros são melhores, eu tenho certeza. Sempre o outro faz melhor. Só que daí, a hora que o outro está fazendo, eu vejo que ele sabe menos que eu, e aí eu me arrependo de não ter falado. Isso surge muito, por exemplo. Que Então, engraçado. assim, você não é menos, né, que ninguém. Então, esse é o pensamento sabotador. Ser vítima também é sabotador. Você pensar assim, ai, tudo dá errado para mim, mas assim, eu sofro mesmo, mas no fundo gosta porque as pessoas dão atenção, as pessoas reconhecem. Isso é sabotagem. O controlador, a pessoa controladora é um grande sabotador. A pessoa que ela é muito produtiva, o tempo todo ela tem que estar fazendo coisas, senão ela não se sente bem, ela é sabotadora do crescimento Uau. dela, da evolução dela, porque ela está só achando que ela tem que produzir, ser útil para ser feliz e fazer dar certo a coisa. E não é assim. Se a gente não descansa, não se dá o prazer do lazer, a gente não relaxa e não vai ser produtivo no outro dia. Então, tem muitos sabotadores que pegam a gente. Eu adorei isso que você citou, a comparação, porque é uma coisa que me pegou bastante durante muito tempo. Eu pensava em entrar em uma área, e aí eu pensava, nossa, mas eu vou começar do zero naquela área, sendo que já tem tantas pessoas assim melhor do que eu. E como que a gente vence essa comparação, né, Rosa? Normalmente a gente se compara desse jeito que é uma maneira depreciativa, uma maneira ruim, né? Aí o que que eu comecei a fazer? Poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. A gente consegue reverter esses pensamentos, né? Mas e Consegue. os outros? Por exemplo, a gente falou aqui da comparação, mas e uma vítima? A pessoa que normalmente ela não se sente responsável pelo que acontece na vida dela, ela sempre tenta encontrar um culpado. Como que a gente reverte? Como que a gente muda esse O pensamento culpado é de uma sempre vítima? fora, sempre as coisas que acontecem Aham, fora. É porque choveu, é porque é pandemia, é porque é economia, é porque é política, é porque o vizinho, é sempre o outro, né? Então, e sim. ela se vitimiza nesse sentido. Não deu certo porque alguma coisa do outro, da coisa fora dela, mas a coisa está dentro dela, né? Então, assim, ela tem uma estima baixa, ela tem insegurança, medos, ela tem medo de desagradar, então ela não faz nada diferente, ela não muda. Então ela tem várias coisas que têm que ser fortalecidos. E a gente fortalece fazendo um processo muito interessante, que é o processo do mentoring, né? Por exemplo, uma pergunta que eu posso fazer para ela. Conta para mim o que que você faz que você adora fazer e você se perde no tempo fazendo. A feição dela já vai mudar. Ela já vai até se empinar, ela vai levantar o queixo, porque ela fala assim: ah, eu adoro estar no meio de gente e contar histórias. Eu me perco contando histórias. E aí já mudou. Aí eu falei: e no que você é bom, além de contar histórias? Que mais que você tem, que é uma coisa bem forte, que você se diferencia dos outros? Que quando você está no meio de gente, você percebe que você faz diferente. Aí começa uma elevação de estima, elevação de pensamento, e ela começa a ver, poxa, é verdade, eu tenho tudo isso de bom, e eu não dou conta, eu só fico olhando o que tem de ruim, o que eu fiz de ruim, né? Então, é isso que a gente começa a fazer a pessoa entender que todo ser humano tem muita coisa boa, mas a pessoa só vê o ruim, por quê? Porque na vida todo mundo apontou para essa pessoa o ruim. É tendencioso. A família aponta o ruim, os amigos apontam o ruim muitas vezes, né? Olham os defeitos que considerados entre aspas, né? Questões físicas, questões intelectuais, questões espirituais, tem muito preconceito de um monte de coisa. É tudo negativo. Então a pessoa cai, né? Uau, que Então incrível. isso vai sendo Que incrível. formado e a gente tem que desmistificar isso, né? Quem é a sociedade que está te colocando tudo isso na tua cabeça? Quem foi que colocou tudo isso aí, né?
E ninguém tem culpa de ter colocado, tá? Porque todo mundo tem uma história, uma vivência, uma vida, um aprendizado, e tudo bem. A história é essa, só que agora podemos mudar. Que incrível, Rosana. E olha, falamos da vítima, porque agora eu me enquadro também na questão do super produtivo, né? É, Talvez a pessoa que esteja assistindo, talvez, principalmente quem começa a empreender, né, Rosana, que sai ali de um trabalho, que era acostumada a ter uma jornada de horas, aí quando essa pessoa ela vai empreender no próprio negócio, é difícil ela encontrar um ponto de descanso, né? Talvez ela ache, igual eu achava, até coloco que eu acho um pouco às vezes, que a quantidade de horas tem a ver com a quantidade, com a sua produtividade, né? E como encontrar um equilíbrio nisso? Porque quando saber que a gente está descansando no momento certo, tem alguns sintomas, o que você recomenda para as pessoas que são super produtivas? o super produtivo, ele está sempre olhando tudo aquilo que ele não fez Desculpa ainda. interromper, Rosana. Vamos Ah, colocar como o produtivo tóxico, porque isso vai é, fazer mal para ele, né? vai fazer mal. O hiperprodutivo, né? Aquilo que já virou um sabotador mesmo, tá crônico, né? Então ele está sempre olhando o que ele não fez. Ele não tem parada, então ele não consegue descansar. Ele está assistindo um filme, por exemplo, e daqui a pouco ele já desligou do filme, ele está pensando no que ele tem que fazer. Ele tá lembrando o que ele não fez, né? Então ele começa a ficar aflito. E aí a ansiedade é tão grande, ele para de assistir o filme e ele vai buscar trabalhar. Então ele está sempre cansado, sempre estressado. Ele sempre quer fazer tudo. Porque como ele é produtivo, ele vai rápido. Aí ele quer fazer tudo do jeito dele. E ele não passa nada para ninguém, porque o outro não vai atender no tempo que ele quer, e nem do jeito que ele quer, né? Então acontece isso sim, ele está sempre cansado, estressado, ansioso. Está sempre olhando o que não fez, o que deu errado. Ele não olha o que já fez, né? E você falou do empreendedor. O empreendedor que ele vai mudar. Isso acontece muito natural. A gente sai de uma rotina de trabalho, de um horário, e a gente sai de benefícios muito bons e vai para o empreendedorismo. Pode acontecer de você ter benefícios muito maiores e pode acontecer de você ter benefícios iguais ou menores. Sim. E isso estressa a pessoa, porque ela está trabalhando, ela continua trabalhando às 8 horas, 9 horas, 10 horas por dia, e ela às vezes não está feliz com o resultado. Ela não consegue liberar, deixar a empresa andar sem ela. Começa um estresse muito grande ali também. Então, em todos os lugares nós temos as questões. Você como profissional dentro de uma empresa, você como empreendedor, tem as questões. Tudo mora dentro da mente. A gente equilibrando as áreas todas da nossa vida, buscando esse equilíbrio, a gente vai conseguir viver melhor. Os resultados serão outros. O pensamento vai criar ideias, vai ter criatividade para inventar novos meios de fazer a mesma coisa. Então, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de ter sintonia e não andar conforme o ritmo que o mundo está impondo. A gente tem sim que saber de inovação, de tecnologia, estar atualizado com as coisas, tudo o que está acontecendo a gente tem que saber. Mas a gente não precisa estar no ritmo de engolir todas as novidades e informações que vêm. Foca no que te interessa. Foca naquele conteúdo de coisa que te leva a alcançar seus sonhos, né? E menos, né? Então, assim, agora eu vou parar de trabalhar. Deu 5, 6 horas, chega. Chega. Agora eu vou cuidar de mim, né? Agora eu vou cuidar da Uhum. minha família, da minha felicidade, do meu descanso mental, da minha intelectualidade. Eu vou ler, eu vou estudar, né? E a gente tem que equilibrar. E hábitos, a gente tem que tomar muito cuidado. Não precisa ser sempre a mesma coisa, sempre igual. Tem um dia que você não vai querer estudar, nem ir para academia, nem nada, e daí? Fica em casa, descansa. Tem dia que você vai querer sair para tomar um negócio com os teus amigos, vai. É super saudável, é necessário, precisamos disso, né? Não precisa ter prisão, pelo contrário. É gaiola com a porta aberta. É liberdade.
Incrível, Rosana, incrível. É realmente muito conhecimento nessa área. E, Rosana, se fosse, ó, em todos esses anos que você tem de mentoria, Ah, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua área? em mentoria, Em mentoria, não sei se foi talvez um mentorado, que estava passando por um problema muito difícil. O que que você considera que foi o maior desafio? Ou talvez algo fora da mentoria, alguma empresa que estava passando por um momento um difícil? grande desafio foi um empresário de sucesso que me procurou, os negócios indo de vento em popa, né? E ele se dizia muito lógico, muito racional. E os testes dele vieram também com esse racional, mas tinha uma grande carga de emocional. Então, tudo que ele agia e decidia tinha o emocional e o racional, que é o normal, um equilíbrio dos dois, né? Porque a gente decide com emoção, não é com razão. A razão ajuda a gente a resolver problema, mas na hora de decidir, é a emoção que comanda. Então, ela é muito mais forte. E ele não aceitava essa questão do emocional dele. Ele falava que o teste estava errado. Ele dizia que o emocional dele era zero, era quase zero. E ele era muito frio. Ele era muito calculista em tudo, muito cartesiano, muito controlador, muito número. E ele estava infeliz. Tinha sucesso na vida dele, profissional, pessoal, uma vida boa, casamento bom, filhos lindos e educados e saudáveis, e ele estava infeliz. Então, isso foi bastante difícil, porque eu tive que trabalhar ele entender o ser humano, o cérebro, como o cérebro funciona, como o comportamento da gente funciona em relação ao cérebro, como uma emoção, a memória emocional, ela é muito mais forte que uma memória cognitiva. A memória emocional, pro resto da vida você vai lembrar. A memória cognitiva, que é a memória do pensamento, essa você aprende coisas na escola, matérias, enfim, teorias, e você esquece, porque não teve emoção. Então, a emoção grava na memória as coisas. E ele tinha uma gravação na emoção dele tão forte, tão impactante, que ele deletou a emoção. Estava no inconsciente dele, ele esqueceu. Ele esqueceu e assim, não posso ser emotivo. Só que aí, quando a gente pergunta para ele, você casou, né? Não casou? Casei. E então, como é que você fez para você namorar tua esposa? Você disse para ela que estava apaixonado ou que a amava? Falei, e você disse isso com uma tabela periódica, né? Uma tabuada, ou você disse isso no seu coração? Ele falou assim, não, foi o coração. Eu disse, então aí está a emoção. Você tomou uma decisão com emoção. Um casamento é uma emoção. Ter filhos e educá-los é uma emoção, né? A vida é decidida com emoção. Se alguém colocar teu filho numa linha de trem, o trem vai passar em cima, ele está amarrado. E se você colocarem ali qualquer outra pessoa que você não conhece, que o trem vai passar primeiro nessa pessoa, antes de passar em cima do seu filho, o que que você faz? O que você faz primeiro? A decisão é totalmente emoção, né? Você sabe o que vai acontecer. Vamos supor que se o trem passar primeiro nessa outra pessoa, o trem desvia de trilho, você vai deixar essa pessoa ser passada por cima, porque seu filho vai ser salvo, não vai? Sim. Agora, se eu falar para você que essa pessoa está ali, do seu lado, e você está olhando o trilho do trem de cima de algum lugar, né? E aí você sabe que o teu filho pode ser atropelado por aquele trem se você não bloquear esse trem. E aí você tem que empurrar essa pessoa, porque essa pessoa vai cair lá e vai bloquear o trem. Você empurra ou não empurra para salvar teu filho? Eu empurro. Beleza, você nem pensa. Mas se eu falar para você, eu te levo lá, você está olhando uma linha do trem, não tem nada, tá tudo certo. Você empurra a pessoa? Não, eu não empurro. Por que você não empurra? Porque eu não posso matar uma pessoa. Eu não vou derrubar uma pessoa para ela morrer. Então, isso é emoção. Tudo é decidido pela emoção, dependendo das circunstâncias que está acontecendo. E isso é experiência sua, de vida sua. Você traz isso com você. O que você aprendeu na vida, você leva para. Você acaba sendo o jeito que você se comporta, né? Se você aprendeu
que você não pode machucar uma pessoa, você vai levar isso pro resto da vida. Se você aprendeu que você pode matar e que ninguém vai saber, talvez se você tiver uma situação que você queira matar, você vai matar. Né? Então, é tudo uma questão de aprendizado. E ele teve um grande choque emocional e por isso que travou. E até ele Uau. entender isso. Então, a infelicidade dele estava nele, na vida dele. A empresa está vendo. E ele me chamou porque ele estava querendo saber se ele estava fazendo alguma coisa errada na empresa, que estava deixando a empresa, ele entristecido. Por que que ele estava Incrível. entristecido se a empresa estava indo bem, ele ganhava muito dinheiro, se ele tinha saúde, se ele tinha, enfim, tudo, né? Uma esposa, os filhos, estava tudo bem. A infelicidade estava dentro dele, na vida dele, pessoal, no entendimento dele, no bloqueio emocional dele, né? Então, você vê que depois que isso foi sendo trabalhado, ele foi vendo cor nas coisas, ele parou de trabalhar tanto, né? Ele começou a deixar a empresa independente dele. A empresa começou a andar sem ele estar lá. Então, ele Uau. podia sair de férias, né? Ele podia ficar com os filhos, ele podia se desapegar disso, né? Muita coisa foi mudando na vida dele depois disso. E aí ele, né, teve um sucesso, graças a Deus, na mentoria, mas foi muito difícil convencer Incrível. a pessoa. Convencer não, na verdade, você tem que mostrar por fatos e dados, né? Comprovar cientificamente as coisas, dar exemplos das coisas. E aí as coisas E, vão abrindo. e esse é o potencial da mentoria, né? A pessoa teve uma vida completamente diferente daí, né? E ele foi por uma coisa que ele estava querendo ver sobre a empresa dele. É, E aí, durante a mentoria, deve ter mudado a rota, né? sim. Olha que incrível isso, né, Rosana? E a O empresa grande dele estava. potencial da mentoria. E ele estava vendo que a empresa dele estava indo bem, não tinha muita coisa ali. Mas ele ainda tinha dúvidas, ele tinha questões com ele, com a empresa, e ele quis trazer. Mas não estava lá o problema, né? Incrível. É, Rosana, nossa, sensacional. E sobre a mentoria, Rosana, por tá. exemplo, existe somente a mentoria? Vai ter alguma outra novidade por aí? Me conta, quais são os próximos passos aí da Rosana, dos produtos que a Rosana tem, né? Hoje é a mentoria, vai ter mais alguma coisinha Eu diferente? Me faço conta. palestras também, né? Tem as palestras Uau. também, né? E tem atendimento aos vestibulandos, que também não sabem que carreira seguir. Então, tem isso também. Mas a novidade agora é que, assim, minha agenda, né, ela está bastante apertada, né? Tem aparecido muitas pessoas buscando esse trabalho. Porque é um trabalho rápido e um trabalho que dá resultado. E é um trabalho gostoso, a pessoa se conforta, né? Então, eu não tenho tido tempo de ter muito mais gente, porque sou eu é que Sim. faço, né? Então, eu não tenho tido mais tempo. E como eu não tinha tido tempo, eu comecei a pensar, o que que eu posso fazer para espalhar mais o que eu sei, para eu disseminar isso tudo? Então, eu tive a ideia de eu construir um programa, né? Como se fosse um treinamento disso tudo que eu estou falando aqui. Um programa de desenvolvimento pessoal e profissional. E o profissional, quando eu digo, é falar bastante da carreira, da liderança, do atendimento, né, de relacionamento entre pessoas. Isso eu trabalho bastante. Então, eu queria levar, e eu fiz esse programa. Eu montei apresentações, eu falo, né, ali, eu tenho bastante vídeo, e onde a gente vai começar a aprender do zero ao desenvolvimento, ao autoconhecimento, ao se encontrar, né? A ter a coragem da mudança, a entender por que é bom mudar, por que eu preciso disso, né? Então, eu montei esse programa. E em breve, a gente vai estar lançando esse programa para as pessoas conhecerem e fazerem esse programa. E assim, o legal é que o custo é muito pequeno disso tudo, perto do que vai trazer. O tempo é da pessoa. A pessoa vai fazer do tempo que ela quer. E o melhor, vai me ter pessoalmente. Por quê? Eu vou também estar junto. Eu vou estar atendendo essa pessoa aqui como nós estamos aqui agora, né? A gente vai estar atendendo também pelo telefone. Então, vai ter suporte disso tudo, para tirar dúvidas, né? Para ter orientação.
A mentoria nada mais é do que uma orientação a algo melhor. Um olhar de fora, de quem tem um pouco de experiência, de vivência, de estudo aí para completar tudo isso, né, Breno? Então, eu estou muito feliz com isso, porque eu quero que mais pessoas sejam melhores. Eu quero que mais pessoas passem por coisas menos doloridas por muito tempo. Todo mundo vai ter desafios, mas que eles sejam bem vivenciados e não dolorosamente vivenciados. Isso que eu quero, que mais pessoas sejam assim, né? Que encontrem essa alegria da vida, essa serenidade, essa paz, né? Essa vontade de viver. É isso que eu quero com esse treinamento. Então, essa é a novidade. Que incrível! E eu, por acaso, não sabia, agora é, foi uma novidade muito positiva sobre a questão do a pessoa tá lá fazendo o programa, teve alguma dúvida, ela vai poder entrar em contato com você mesmo, poder tirar Sim, essa dúvida. Olha que será incrível isso, eu né? mesma, não tem essa questão de suporte, porque não existe outra pessoa que vai fazer como eu faria para aquela pessoa. Por quê? Eu tenho a minha metodologia. Quem sabe futuramente eu desenvolva pessoas que consigam fazer, mas por enquanto não dá, né? É o meu jeito de ser que está dando certo ali para aquele tipo de problema, para aquele tipo de pessoa. Então eu quero continuar doando isso. Então eu prefiro eu mesmo responder e eu quero estar aqui na telinha também, né? Para tirar dúvidas Legal. em conjunto, para fazer as coisas mais serem mais assim rápidas e as pessoas fazerem o certo para elas, para a história delas, né? É isso. Incrível. E, Rosana, qual que seria a diferença desse programa e da sua mentoria? Qual que seria a diferença entre eles ou entrega a mesma A coisa? Me diz. diferença é que, quando eu faço mentoria, eu faço presencial, nós estamos olhando olho no olho. A gente cria o campo, né, de conexão, campo energético de conexão, então a gente está ali junto, de frente a frente, conversando, batendo papo, mas é tudo muito criterioso, né? Eu vou conduzindo a conversa para eu colher o material necessário para trabalhar e ajudar essa pessoa. Então, eu vou conduzindo. E é muito gostoso, porque é um bate-papo, né? É leve, tá? Então, a gente vai tocando. Então, presencial é muito mais produtivo, obviamente, porque você está comigo ali, e na hora a gente resolve coisas, na hora a gente vai tirar dúvidas, né? E a gente vai andando e conhecendo melhor um o outro, né? E a diferença também tem a questão de valor, o valor é diferente do presencial. E tenho também quando eu faço online também, a gente está ali conversando como a gente está aqui agora. Não tem o campo energético, mas a gente cria uma sintonia mental, isso é muito interessante também no online, né? Então tem essa diferença, né? A diferença da presença dessa troca de energia boa, né? Desde o abraço da chegada e o abraço da saída já muda muita coisa para muitas pessoas, né? É muito interessante isso. Incrível. E a pessoa, ela não tá, a pessoa ela tem que ficar esperta no seu Instagram, que já já você vai lançar, mas já tem uma ideia de quando a pessoa comprou o programa. Quanto tempo que ela vai ter acesso? Um ano? Vai ser acesso vitalício? Como que vai ser, Rosana? Então, ainda a gente não discutiu muito bem, mas eu acredito que eu possa deixar esse programa por um ano, porque ela vai resolver isso em 3 meses. Ela vai Legal. querer terminar em 3 meses, e aí vai sobrar tempo ainda. Ela pode, inclusive, passar isso para uma outra pessoa, se ela Olha quiser. que Isso é incrível. legal. Então, um ano é o ano que todo mundo usa, né? O ano é básico do padrão, né? Mas isso, Sim. e assim, dá para fazer em 3 meses, a pessoa finaliza. E com que, assim, fazendo 2 horinhas por semana. 2 horinhas por semana, ficar ali fazendo as coisas, ouvindo, né? Pensando em si. Em 3 meses ela está já com o programa pronto, né? Já está com esse desenvolvimento. E o legal, eu vou fornecer também um certificado, né? Porque a pessoa pode ter isso com ela. Acaba sendo um belo de um conhecimento que ela vai ter. Ela pode depois colocar muita coisa dentro do seu currículo. Não só do treinamento, da mentoria, mas também ela pode colocar, por exemplo, quais são os seus valores de vida num currículo no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn.
Quais são meus valores de vida? Ela pode colocar, estampar a pirâmide de valores dela lá, porque isso mostra para o mercado, mostra para as pessoas que estão vendo qual é o perfil de pessoa que ela é. Os valores que nós temos na nossa vida, ele mostra que tipo de comportamento a gente tem, que tipo de pessoa a gente é, que caráter a gente tem. Então, depois, e outra coisa, missão de vida. Nós vamos fazer junto a missão de vida. Por que não colocar no currículo também minha missão de vida é? Né? Meu Que incrível. propósito de vida é. Isso é fantástico, né? Colocar. E além do próprio mentoria em si, do programa todo, que tem muitos temas e muitos módulos para a gente poder, né? E com horas, né, já demarcadas, o volume de horas de treinamento vai ser um volume interessante. Não dá para falar ainda, porque eu ainda estou finalizando gravações, mas é interessante, o volume de horas já está parrudo. Né? Incrível. E Rosana, não sei se a pessoa que está aqui sabe, mas seus mentorados, eles são chamados de destaques, né? Quem fazer o programa também vai se tornar um destaque? Me diz. Sim, com certeza vai ser, porque a pessoa que busca a melhoria dela mesma, ela já é um destaque. Começa por aí. Ela busca a melhoria, ela já está se destacando. Destacando do quê? Dos outros que convivem com ela, se destacando numa sala de aula, se destacando numa empresa, se destacando no mercado. Ela já está sendo destaque por quê? Em pesquisas feitas, menos de 1% da população brasileira busca desenvolvimento. Então, essa Nossa, pessoa que está buscando, ela já é um destaque dentro dessa pesquisa. Ela é esse menos de 1% que que está incrível. buscando, né? Então, ela é destaque por isso, porque daí, quando ela termina um programa desse de mentoring, ela já está se destacando de muitos e muitos outros que não têm conhecimento do mentoring, que não têm o conhecimento que a Uau. gente trabalha, a troca que a gente faz. Então, ela vai se destacar mais ainda. Mas aí ela vai se destacar de patamares mais elevados. Ela vai se destacar de cargos altos, né? Ela vai se destacar de grandes empreendedores. Ela vai se destacar de muita gente porque ela tem um outro conhecimento da vida. Incrível, incrível mesmo, Rosana. E Rosana, uma para finalizar, a pessoa que chegou até aqui, qual é o que que ela tem que levar desse nosso bate-papo? Qual seria a mensagem final aqui da Rosana? Que, olha, tem muito mais do que a gente sonha que tem pra gente. Isso que é o legal. É só começar o caminho da busca, é só começar a fuçar, que a gente acha. Tem coisa muito legal. Assim como eu um dia achei que eu estava boa numa coisa e não estava, e achava que era péssima numa coisa e não era, de repente eu vi a porta abrir, e aí eu comecei a ver quanta coisa legal que eu não estava enxergando. E quanto o mundo tem para me oferecer, quanto o universo tem ainda para me dar, e quanto eu posso devolver para o universo depois. Uau, que incrível, que incrível. Adorei essa mensagem. Agora, não, né, a gente ainda não tem certeza de onde vai estar isso aqui para a pessoa assistir. Agora, para a pessoa achar a Rosana, né? A Rosana no Instagram tá como Rosana Viegas Mentoring, Mentoring, né? mentoring. Mentoring, Mentoring, que é a ok. palavra em inglês, né? Mentoring, que é a palavra em inglês que é mentorando, né? Então, esse é o meu Instagram, Rosana Viegas Mentoring. No LinkedIn, eu tô com o meu nome completo, Breno, Rosana Cristina Viegas Barbarini. E tem um site, lá no website tem tudo, e acha todos os meus canais lá. Acha YouTube, acha LinkedIn, Facebook, acha tudo. O meu site é o www.rosanaviegas.com.br. Perfeito. Tem artigos lá também para a pessoa ler. Tem artigos legais, e sabe o que eu acho mais legal do site? Os depoimentos. Os depoimentos são incríveis, porque tem vídeo de pessoas, né, de mentorados falando, né? E tem vídeos e tem também depoimentos escritos em papel timbrado das respectivas empresas. Então é bem Uau. legal, né? Porque aí tá ali comprovado algo que eu andei fazendo por aí. Eu já tive a oportunidade de acessar seu site e são incontáveis vídeos, né? Se a pessoa quiser maratonar os vídeos, ela vai ficar lá o dia inteiro vendo os vídeos dos depoimentos Dá para e vai ouvir. ver toda essa transformação que você gera na vida das pessoas. E ainda mais agora com o curso, com o programa, né? Vai ser um É, programa com valor
mais acessível ainda do que a mentoria. E Sim. com o seu suporte, nossa, vai ser incrível. Eu tenho certeza que vai Ah, vai transformar ser. E eu vou muitas ficar vidas. satisfeita também, vou atingir um sonho meu, vai ser uma meta atingida, porque eu que eu quero espalhar, disseminar mais. É isso. Rosana, foi um prazer poder estar falando aqui com você. Obrigada, Vamos fazer Vitor. mais vezes, sempre que quiser um bate-papo desse, fluiu muito bem. Que Sempre bom, que quiser hein? um bate-papo desse, é só mandar uma mensagem para mim que eu vou estar sempre aqui à sua disposição, tá bom? Ai, obrigada a você também, Bruno. Obrigada aí pela sua competência, tem sido maravilhoso aí trabalhar com vocês, tá? Muito obrigado. Tudo de bom, então. Fiquem com Para Deus. você também. Legal, hein? Aí, deixa eu terminar aqui. Ai, cadê? Depois tem que cortar tudo isso.